Olá, meninas do cafezinho da tarde, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindas aqui a mais um cafezinho. Eu vou estar começando um novo projeto com vocês, novo em parte, mas parte do projeto Momentos Preciosos, onde eu vou estar compartilhando com vocês um pouco das narrações dos livros que eu vou estar estudando, né, nesse ano de 2020. Vocês sabem que eu faço projetos de leitura para mim. Eu fiz o projeto do Por um Coração Consagrado, ali que no ano de 2017 eu reuni os estudos, né, meus estudos bíblicos pessoais e pude compartilhar com vocês. No ano de 2018 e 2019 a gente estudou as mulheres da Bíblia aqui no ministério e eu pude compartilhar um pouquinho desses podcasts pelo YouTube sobre algumas coisas sobre a organização do lar e dando algumas ideias para as mamães aí que estavam se preparando para essa parte de momentos intencionais no lar. Mas nesse novo projeto eu vou estar trabalhando as narrações dos livros que eu vou estar estudando agora intencionalmente sobre a educação domiciliar. Primeiro eu quero dar um testemunho para vocês, essa primeira narração, né? Ela vai ser, na verdade, um testemunho para vocês sobre o que é educação domiciliar e como Deus tem colocado a educação domiciliar no meu lar. E eu espero que com esse testemunho eu possa estar encorajando você, mamãe, que sonha com isso, ou pensa, ou talvez até nem mesmo chegou a pensar um dia nesse cenário ser possível na sua vida, mas que você tem um desejo, né? Deus tem colocado um desejo no teu coração de estar compartilhando com os teus filhos de momentos intencionais, onde a palavra de Deus está sendo ali semeada no coração deles. Eu, Karina, fui educada em uma atmosfera escolar, né? Eu fui para a escola a minha vida toda, estudei em escola particular. Minha mãe e meu pai sempre trabalharam bastante para que eu pudesse ter uma oportunidade de estudo que eles não tiveram. E eu cresci ali no ambiente escolar, muito focado em informação. Então, na cultura que eu cresci, na região Nordeste, eu sou de Juazeiro do Norte, no Ceará, a gente tinha aquela ideia de que as melhores escolas eram as escolas que estavam ali realmente empurrando maior quantidade de conteúdo para os alunos, para que esses alunos pudessem ter notas, né, excelentes nos vestibulares, aprovações boas nos vestibulares. E essa era a minha ideia de educação, né? Estudei escola particular, depois de muito esforço, fui para uma faculdade pública, estudei, me formei em educação física. Enquanto eu namorava o meu marido, ele foi educado em casa. Então, ele já tem, assim, uma realidade escolar bem diferente da minha. Ele foi educado, realmente, boa parte da sua educação em um ambiente de educação no lar. E ele foi educado em inglês, por ele ser filho de missionários americanos. E quando a gente começou a conversar, nós tínhamos esse desejo, né, de conversar sobre a educação dos nossos futuros filhos. Nós tínhamos esse interesse de ter uma educação no lar, onde a priorização seria o contato da família com as crianças. Então, a gente teria ali nas crianças esse foco em que a criança seria o foco da educação, não o conteúdo passado para a criança. E isso a gente conversou bastante. Até ali eu não tinha nenhum conhecimento meu mesmo, né, sobre a educação domiciliar, eu não tinha nenhuma experiência. Eu ensinei em escolas no Brasil, eu sou formada, né, para ensinar em escola, eu tenho uma licenciatura e minha realidade era escola. Então eu vim aqui para os Estados Unidos, eu estou aqui há 10 anos,
moro aqui há 10 anos. E eu comecei a ensinar, né? Tive minha filha, hoje tem 6 anos. Eu comecei a ensinar minha filhinha com 2 anos no modelo educacional de educação no lar. E um método de educação que a gente chama de método temático. Então, a gente escolhia um tema, era um currículo que eu usei chamado ABC Jesus Me Ama. É um currículo todo gratuito, ele vai de 1 aninho até 5 aninhos, baseado cristão, que era o que eu queria para os meus filhos, né? Nós dois, eu e meu esposo, nós prezamos pela palavra do Senhor, então isso a gente queria como base da educação. E esse currículo, ele é todo baseado na Bíblia. Então, eu comecei a ensinar com 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, tive o meu filho e daí veio a surpresa, né? O meu filho, ele não se adaptou a esse método de ensino. Ele não chamou a atenção dele. E eu comecei a perceber que o meu filho, ele assim como o meu esposo, ele é uma criança muito ativa, uma criança muito ativa, muito elétrica. E eu comecei a pensar que métodos eu estaria utilizando para a educação do meu filho, já que o currículo que eu usei com a minha filha não estava funcionando para ele. E funcionando, eu digo, no sentido de que ele não prestava atenção mesmo. Você botava assim um papelzinho na frente dele, lá com as coisinhas básicas, né? Formatos, pinturas, e ele botava um risco assim no papel e dizia que não queria mais. Então, assim, tornou-se obsoleto para ele. Então, a mesma coisa que eu ensinei para minha pequena, que ela pegou bem, né? O método, para ele já não teve êxito educacional. Ele não estava aprendendo, né? No mesmo ritmo que ela. E eu comecei a me preocupar. Então, eu comecei a pesquisar como poder utilizar, né? Que métodos de educação eu estaria utilizando com o meu filho. Daí eu já tinha ouvido falar de vários métodos, né? E comecei a pesquisar mais sobre a educação domiciliar para atender a demanda da minha família, né? Do meu filho e da minha filha. Isso foi no fim do ano passado. E nessa busca eu fui abençoada por Deus. Eu sei que isso foi assim, Deus na minha vida, que me colocou várias páginas em português de amigas minhas que também fazem educação domiciliar nesse tempo que eu venho ensinando a minha filha. Eu compartilho, né, através do Momentos Preciosos, que era um blog e depois se tornou esse podcast, e a minha página no Instagram, eu venho compartilhando sobre as minhas vivências, né, de educação domiciliar. E eu ouvi falar de uma tal de Charlotte Mason, e eu ficava assim, nossa, quem é essa pessoa, né? E era não sei o que, Charlotte Mason, natureza, Charlotte Mason. E isso começou a chamar minha atenção. E daí eu estava, na verdade, em busca de métodos de educação domiciliar e estava pensando no Montessori para o meu filho, porque era um método muito mecânico, né? Um método muito que envolvia muito movimento. E existem várias formas de aprendizado. E o meu filho, eu percebi que ele tem um aprendizado sinestésico, né? Que é aquela pessoa que tem que estar pegando para poder entender, para poder fazer. E é assim que o meu filho aprende. E eu pensei que o Montessori se encaixaria nisso. Então, eu comecei a pesquisar os métodos e comparar métodos de educação domiciliar online. Então, eu ia lá nos blogs das mulheres e das famílias e lia, né, sobre diferentes métodos e as comparações. E eu me encontrei nesse método de Charlotte Mason. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje o que é o método de Charlotte Mason, quem é a Charlotte Mason e como esse método difere dos métodos, né, que e como esses métodos, né, diferem aí de outros métodos educacionais que eu vivenciei, né, na minha vida e pesquisei alguns deles. Então vamos lá. Charlotte Mason, ela foi uma educadora britânica que ela viveu ali entre os anos de 1880 até 1900 e deixa eu olhar aqui a data direitinho para falar a data real. Eu tô com o livro aqui na minha frente.
ela, ahn, ela faleceu em 1923. Ela viveu, né, esses anos todos dedicada ao ensino tanto de senhoras, que naquela época na Inglaterra, muitas famílias elas tinham o ensino através de babás, né? Então ela ensinava tanto as mães quanto as babás. Então ela tinha uma escola, ela abriu uma escola, depois de vários anos ela mesma ensinando crianças, ela abriu uma escola de como ensinar crianças no método dela. Então ela é uma educadora, que ela trabalhou ali, se eu não me engano, ela falou que ela trabalhou 40 anos desenvolvendo esse método. E ela escreveu 6 livros sobre palestras que ela deu ao longo da vida, sobre esses métodos de educação que ela desenvolveu. Os livros dela são Educação no Lar, Pais e Filhos, Escola de Educação, Nós Mesmos, Formação de Caráter e Filosofia da Educação. Quando eu descobri, né, sobre Charlotte, eu decidi então pesquisar e ler para ver se aquilo se enquadraria no que eu acredito, no que nossa família acredita e na nossa realidade familiar. Os livros delas são caros, né, para minha realidade, então eu adquiri um livro para ler no Kindle, que foi bem em conta, e eu li o livro 1 dela. E assim, eu me apaixonei pelo método. E eu vou dizer algumas razões porque o método para mim se tornou tão, a palavra seria útil, né, para a minha realidade no lar. Primeiro lugar, né, o método dela, ele é um método de ensino pelas leis naturais. Então, ele é um método que não força a criança. É um método onde a criança, ela aprende a ter prazer em aprender. E ela se torna o agente principal do seu aprendizado. Então, você praticamente ensina a criança a ter prazer de aprender e a criança aprende a aprender. Você, através de 3 pilares, que é a atmosfera do lar, os hábitos que você cria na criança, né, que você treina na criança, e a vida que você coloca da criança através da leitura de livros de excelência, livros de qualidade, livros que vão estar transformando o caráter dessa criança, você vai estar educando a criança. Então, eu reaprendi o que significa educação. Educação antes, que para mim era informação, né? Foi essa cultura que eu cresci. Quanto mais informação você tem, mais educado você seria. Passa então a ser um estilo de vida. Então, passa a ser, a educação para mim passou a ser o tipo de vida que aquela criança leva, né? A atmosfera do lar, os hábitos que eu estou treinando nos meus filhos e a quantidade de vida que eu estou derramando na vida deles. Outra mudança que eu tive na minha visão sobre a educação é que antes eu achava que eu era o agente da educação dos meus filhos. Então, como mãe, eu me cobrava muito. Eu cobrava se eu estava ensinando os meus filhos suficientes, que o método de educação que eu estaria utilizando prejudicaria de alguma forma essa aquisição de informação, né? Eu estaria impedindo meus filhos de aprenderem, eu estaria sendo ali um empecilho no aprendizado dos meus filhos. E passei então a ver que Deus, ele era o agente de aprendizado e eu era apenas uma auxiliadora do Espírito Santo nesse processo. Então, eu passei a ser um guia e não o agente de aprendizado para os meus filhos. Isso para mim, gente, tirou um peso das minhas costas que vocês não têm noção. Nesse compartilhar de livros com vocês, eu vou falar de outro livro também que eu tô lendo, que é Educando a Criança de Todo o Coração. Esse livro não tem tradução para português ainda, que eu conheça. Ele é de Sally Clarkson e Clay Clarkson. Isso é para outra vez, né? Para outro podcast.
Mas o meu desejo é que eu possa estar compartilhando com vocês um pouquinho do conhecimento desses livros para encorajar as mães brasileiras ou as mães de língua portuguesa, que vocês não têm que se preocupar apenas no ganho acadêmico dos filhos. Nós, como cristãos, nós temos que ter a compreensão de que nosso papel é modelar e treinar nossos filhos para a glória de Deus. Esse modelar e esse treinar, ele não tem como ser feito se você não tem tempo de qualidade com seus filhos para modelar e para treinar. Se você não coloca ali planos específicos de modelo e treino dos seus filhos. Se você, para mim, né, eu estava conversando com meu marido hoje, a gente estava falando sobre o que eu estava lendo ali no livro Educação no Lar, que vai ser o livro que eu vou estar trabalhando com vocês, um pouquinho dele, um pouquinho do Educando Seu Filho de Todo Coração. Mas eu estava falando com ele, como é difícil para a cultura moderna, para os pais passarem tempo de qualidade em modelar, né, essa vida cristã para os seus filhos. Por quê? Porque muitas vezes a mãe, né, para a cultura, eu falo isso para a cultura brasileira mesmo, porque foi onde eu cresci. A mãe e o pai, e até a americana também, né? Eu tô aqui há 10 anos e eu vejo muito isso. Tipo, pra nossa idade, eu e meu esposo, nós estamos aí nos 30, né? São poucas as famílias que eu conheço que a mãe fica em casa com os filhos, que a mãe ela toma essa responsabilidade na educação dos filhos, seja na educação no lar, ou seja na educação mesmo de estar em casa quando os filhos chegam da escola, né, numa escola privada ou pública. Mas se a criança vai para a escola, se ela fica nesse ambiente da escola, aqui nos Estados Unidos a criança fica de 8, 9 horas até às vezes 5 da tarde, porque a criança fica na escola e ainda vai para as atividades extracurriculares. Daí a criança chega em casa, ainda tem tarefa de casa para fazer, tem o jantar e talvez um tempo de qualidade que a criança fique com a mãe e o pai depois que chega do trabalho, toma banho e tudo, é ali entre as 7 e as 8 da noite. 8 horas, 8 e meia a criança tem que dormir. Então você vê que num dia de 24 horas a criança tem talvez ali 1 hora onde a criança está sendo modelada pelos pais. E ela passou ali 8 horas num ambiente que não é o ambiente do lar, onde a criança sabe Deus como está sendo modelada pela sociedade. E isso, se você colocar ali numa escala de segunda a sexta, vai te dar 5 horas de qualidade com teus filhos. E assim, eu fico falando com meu esposo, né? Como é que você vai desfazer numa sociedade corrupta, né? E corrupta que eu falo é pelo pecado. Hoje que nós temos de segunda a sexta, você pega aí, são 8 vezes 5, dá 40 horas por semana, em 5 horas. Como é que você vai desfazer 40 horas de ensino não tendo uma cosmovisão, né? Que é a visão cristã do mundo, em 5 horas? É muito difícil, gente. Eu penso assim, eu e meu esposo, dessa é uma das razões que nós decidimos educar em casa. Nós decidimos que a educação no lar, ela é a melhor oportunidade que como pais nós temos para estar modelando e treinando nossos filhos. Existem muitos pontos, né, que eu posso trabalhar com vocês nessa conversa. Uma delas, uma vez, quando eu coloquei algo semelhante assim nas minhas redes sociais, uma pessoa perguntou, mas nossos filhos precisam ser luz. Sim, eles precisam ser luz, mas eles precisam ser luz quando eles têm a capacidade mental, física e emocional de ser luz, através da espiritualidade treinada. Se você não está tendo esse tempo de treinar teu filho, como é que ele vai ser luz numa coisa que nem treinado ele foi? Né? Ele não foi treinado pelos pais a como permitir que o Espírito Santo haja nele. Ele não foi treinado em bons hábitos. Então, teu filho, ao invés de estar sendo luz, ele vai estar absorvendo a escuridão. Então, nós como pais, nós temos que estar cientes de que as relações dos nossos filhos com o mundo, eles têm que ser de uma forma intencional referente ao treino, né?
a gente tem que ter essa mentalidade cristã de que nós vivemos numa guerra espiritual. E nossos filhos, eles devem estar sendo treinados no lar para a exposição com o mundo fora dele. E isso deve ser algo que nós, como pais, devemos estar zelando, né, por esse tempo. Então, Charlotte Mason, ela trabalha, né, nos livros dela, são 6 volumes. Eu adquiri agora, né, depois de ler esse primeiro livro e ver que era uma coisa que eu realmente tinha interesse, eu investi para o nosso lar em livros que explicam o método dela e também investi na coleção completa dela. Então, foi algo que eu investi, né, nesse tempo. E eu também investi em um livro chamado O Guia de Estudo de Charlotte Mason, que tem várias citações e várias formas como ela trabalha esse método. Ela abriu uma faculdade, né, e na faculdade dela não tinha mais de 50 estudantes, e ela trabalhava com essas estudantes, ensinando o método dela de educação, e ela pegava essas estudantes e elas trabalhavam na sociedade com crianças carentes, onde elas podiam estar usando o método, né, de educação com essas crianças para as estudantes aprenderem. Karina, em que se baseia esse método e como esse método é diferente do método de educação formal hoje das escolas, né, vamos dizer, do Brasil? Então, em primeiro lugar, o método de Charlotte Mason, ele não tem aquela pressão da questão da informação. A criança, ela recebe essa informação não por fatos secos de um livro-texto que tem perguntas e respostas. A criança, né, no caso dos meus filhos, eles vão estar tendo as informações de história, geografia, através de biografias, através de textos, né, de narrações, onde eles vão estar lendo sobre a história e através dessas leituras, eles vão estar recebendo vida e o caráter deles vão estar sendo enriquecido através dessas histórias. Os fatos estão lá, mas eles não são entregues à criança de uma forma seca e requeridas dela de uma forma seca. A criança, o caráter da criança é cultivado através da exposição desse material de uma forma viva. É o que a gente chama de livros vivos. Então, no método, há muita leitura. Karina, como é que você sabe se a criança está aprendendo com o método, se não há essa exigência de informações, né, da criança? Não existem notas, não existem séries, né? Pelo menos na forma como eu estou planejando fazer com os meus filhos. Dentro do método, existem vários diferentes currículos, né, que você pode criar e pode usar. Mas é exigido da criança que a criança faça narrações do que você leu. Então, um exemplo, eu vou ler ali um parágrafo, começando de uma criança de 6 anos, que é quando o ensino formal inicia-se no método de Charlotte. Então, uma criança de 6 a 9 anos, ela vai estar aprendendo o prazer da leitura. Depois dos 10 anos, a criança começa a aprender a escrever de uma forma... É requerido, né, da criança uma escrita em texto. Daí você vai começar a trabalhar com ela a gramática. Mas até ali, a criança, quando ela começar a aprender a escrever de uma forma mais enfática, né, seus textos, com 10 anos, ela já vai saber o que ela vai escrever. Porque ela vai ter treinado dos 6 aos 10 anos a narração desses livros que você vai ler para ela todos esses anos, né? A criança trabalha a escrita através de trabalhos de cópia. No caso dos meus filhos, eu vou estar trabalhando com eles cópias da Bíblia. Então, eles vão estar trabalhando ali a gramática até mesmo, na leitura, né? E a escrita, e tanto a escrita normal quanto a escrita caligráfica. E tudo isso eles vão estar trabalhando ali na cópia dos textos bíblicos. A matemática é de vida mesmo, é através de cozinhar, é através de trabalhos mesmo, de livros de matemática que eu vou utilizar, são livros clássicos. Outra coisa interessante é que a minha filha e o meu filho, a minha filha tem 6 e o meu filho hoje tem 3.
mas eles vão estar estudando um currículo familiar juntos. Então, minha família vai sempre estar estudando junto esse currículo familiar, que inclui geografia, história, poesia, Bíblia, geografia, história, poesia, Bíblia, cozinhar, deixa eu ver o que mais. Agora eu não vou conseguir lembrar tudo, mas a parte do currículo familiar, ela engloba tudo menos matemática e linguagem, o que são matérias individuais. Então, a matemática e a linguagem, elas são, vamos colocar assim, seriadas, só que não por série em si, mas elas são pela idade da criança. E as outras matérias, eles aprendem juntos, através de ciclos. Então, eu vou fazer um ciclo de 4 anos de história, onde a gente vai trabalhar a história do mundo em 4 anos, e 4 anos a gente repete essa história do mundo à medida que eles vão crescendo. Então, eles vão ver a história do mundo 2 vezes, e aí eles vão pegando fatos. A ideia é que Charlotte diz que a gente coloca uma mesa farta para a criança, de informações vivas, e que a criança vai pegando todas essas informações à medida que ela necessite. Então, a criança vai ter um banquete rico de informações vivas que vai ajudá-la, né, na construção aí do seu caráter como indivíduo, né? É bem interessante uma citação que ela coloca aqui no livro. Ela diz assim, ela coloca a diferença entre um método de educação e um sistema de educação. Ela fala que o sistema de educação é algo muito mecânico. Então, a criança é tratada como realmente algo mecânico, que não existe, né, nem crescimento, nem movimento de um ser vivo. E que a gente tem que ter esse zelo para que a gente possa estar criando nossas crianças com esse zelo deles serem seres vivos, né? Eles são vivos, eles são seres individuais. E eles não são peças de uma máquina, que toda criança você vai dar ali a informação e ela vai sair do mesmo jeito, né? Eu vou trabalhar com vocês, eu acho que talvez por capítulos, à medida que eu vou lendo, eu faço um resuminho e vou lendo algumas citações para vocês do que eu tô lendo, né, nesse livro. Mas é muito interessante o método, né? Ele, quando eu falo assim para as pessoas que meus filhos estão aprendendo num método que não tem série, não tem provas, né, em si, e não tem livro-texto, como no Brasil, né? A gente tem ali um livro para cada série e vai progredindo. No caso da educação dos meninos, a gente vai trabalhando diferentes assuntos, assuntos de história, geografia, né? A geografia a gente trabalha, a Charlotte escreveu livros de geografia, escreveu também, ela tem alguns livros de matemática, mas é algo bem natural, gente, é um ensino realmente natural. O ensino das ciências, ele é através da vivência da natureza, realmente é lá fora, desenhando com eles, lendo e compartilhando ali de histórias vivas. Eu realmente, assim, eu me apaixonei pelo método. Eu sei que existe o livro hoje chamado Educação no Lar, né, que foi traduzido para português, o livro 1 dos 6 de Charlotte. Mas eu sei que o livro Educando a Criança de Todo o Coração, que é um livro de educação domiciliar cristã, né, com bases bíblicas, muitas referências que eu quero trabalhar com vocês. E o livro Educação no Lar também eu quero trabalhar com vocês, as minhas narrações. Lembrando que isso não vai ser uma série de estudos, gente. Eu não vou estar fazendo estudos para vocês, como eu fiz o Por um Coração Consagrado e o Mulheres Como Eu. Esse daqui vai ser realmente um encorajamento para vocês das minhas narrações. Então, Charlotte, ela fala assim, você lê o texto e daí se você conseguir narrar é porque você aprendeu. Então, é mais ou menos isso. Eu quero poder narrar para vocês para que também o conhecimento ele vá sendo assimilado na minha própria cabeça. E mostrando um pouco para vocês do que os meninos, né, os seus filhos também vão estar fazendo. Então, eu vou começar com vocês, né, no meu próximo
no meu próximo... Na minha próxima conversa, né? No meu próximo cafezinho com vocês, em um dos 2 livros, eu não vou dizer qual é, eu ainda vou me decidir ainda. Eu tô fazendo o Educando a Criança de Todo Coração com a minha cooperativa de mães. A gente tá lendo 2 capítulos ao mês. E a gente faz uma conversa entre as mães, uma vez por mês, sobre o que mais chamou nossa atenção naquele mês. E o Educação no Lar eu estou relendo. Eu li no meu iPad, no meu iPad, no meu Kindle, mas agora comprei o livro e agora eu tô relendo o livro. Então tem muita coisa assim que eu tô assimilando agora. E eu também tenho o Study Guide, né, que é o livro de Charlotte que trata, são só citações desses 6 livros de Charlotte. E eu li esse primeiro porque eu queria ter uma visão abrangente antes de ler cada livro, para eu já saber do que é que ela estava falando, né? Então, eu li o resumão primeiro para poder ler os livros. E eu quero trabalhar algumas citações dele também. Então, vamos aí de charada para ver o que é que eu vou estar trabalhando com vocês da próxima vez. Eu espero ter encorajado vocês. Eu vou deixar aqui no YouTube o link para o Ambleside, que é um site de um currículo cristão que tem todos os livros de Charlotte gratuito. Eu tenho no meu Instagram também, para quem tem interesse. E você pode fazer a tradução com o Google Chrome. Então, se você que tem um computador e você pode ler pelo computador, seria uma bênção. Eu sei também que o Charlotte Mason Brasil, o site, eles têm muito material de muitas educadoras cristãs disponíveis para vocês. Então, eles têm alguns textos da própria Charlotte, eles têm textos da Susan Schaefer, eles têm vários textos, né, de várias educadoras cristãs que se baseiam em Charlotte. E eu sei que também vai ser uma bênção para quem tem interesse, né, de aprender um pouco mais sobre Charlotte Mason. Eu não planejo escrever nada por Charlotte Mason durante um bom tempo, eu vou fazer só essas narrações mesmo, para poder ir assimilando e compartilhando com as mamães aí do cafezinho que tem interesse no método. Esse método vivo, né, um método realmente que vai trazer vida para a vida dos teus filhos, hábitos saudáveis, e vai estar realmente modificando e enriquecendo a atmosfera do teu lar, tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus abençoe e tire esse fardo das costas das mamães que acham que tem que fazer tudo, né? Que são responsáveis ali totalmente pela educação dos filhos, né? Que o Senhor possa estar te encorajando de que nós somos apenas agentes auxiliadores do Espírito Santo. E que Ele é quem vai estar nos capacitando. Quando a gente busca o reino de Deus, Ele vai estar nos dando, né, nos acrescentando aquilo que nós precisamos, tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês em Cristo. Tchau, tchau.